Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao Mãe e Filho na América. E aqui você vai encontrar de tudo sobre como a gente vive aqui, sobre novidades, sobre como é ser uma mãe solteira na América e muitas dicas aí. Esse vídeo vai ser focado mais sobre como eu comecei a trabalhar para mim mesma aqui na América, tá? Eu já passei por vários tipos de trabalhos aqui. Já trabalhei em restaurante, já trabalhei em mall, vendendo malas, já trabalhei cuidando de criança e ultimamente eu tô fazendo serviços como house clean. E eu já trabalhei para outras pessoas, para outras companhias, algumas foram agradáveis, outras não. E você trabalhando para outras pessoas, quando você chega aqui na América, né, você tem que procurar o que, que tem, o que puder. E depois você vai se ajustando e vai se acostumando, vai começando a descobrir, né, qual o caminho que você deve seguir. Porque realmente aqui é um país de oportunidades. E você faz a sua oportunidade. Mas no início, você vai você tá se acostumando. Então, a primeira oportunidade que vem, você agarra. E foi isso que eu fiz, e é isso que muitas pessoas que chegam aqui na América fazem. Então, o meu desafio, eu gostei muito de trabalhar em restaurante. Mas quando eu trabalhei em restaurante, eu trabalhava à noite, né? E eu não estava com meu filho aqui nos Estados Unidos. Então, foi bem mais fácil, né? Quando eu retornei, eu não pude trabalhar mais dessa forma, eu tive que dar uma assistência maior a ele, ainda mais porque era a primeira vez em um país diferente, longe da família. Então, eu tive que me adaptar dessa forma também. Mas o início não foi fácil mesmo. Para uma mãe sozinha, realmente é mais complicado, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a descobrir sites, descobrir aplicativos em que eu poderia divulgar o meu trabalho. E então eu descobri o principal de todos é o Thumbtack e o Nextdoor, que eu gosto muito. O Nextdoor eu sempre utilizei e consegui captar clientes de forma gratuita, mas sempre de forma estratégica também, trabalhando dentro do aplicativo. O Thumbtack você tem que colocar um valor. Coloca o valor não. Você estipula o valor que você quer gastar dentro do aplicativo por semana. E o mínimo que eu consegui colocar lá foi $35. Tem pessoas que logam e fazem e só conseguem a partir de 40, 45. Enfim, não sei por que acontece isso. Então eu comecei a captar esses clientes por ali. E também pelo Nextdoor. Os meus primeiros clientes foi pelo Nextdoor. E assim, já de primeiro eu consegui uma deep clean, né? Então eu tive que aí já contratar 2 pessoas para trabalhar comigo numa casa. E seria um valor bom, né? Porque uma deep clean é uma limpeza profunda. E aí eu falei, caramba, já chegou assim, né? Então, simbora. A gente fez a casa, conseguimos. Logo depois a pessoa pediu um trabalho de organização, de closet, porque era uma deep clean, mas era um move out também. E a pessoa tinha acabado de se mudar, o move out é isso, pra nova casa. E deu tudo certo. Só que acontece, aquela pessoa, ela quis manter as limpezas semanais, e isso é ótimo. Aqui todo mundo gosta de uma cliente fixa semanal. Então você só vai fazer uma limpeza regular e você só vai manter a limpeza. Bem, dela eu já fui indicada para sobrinha dela, que morava próximo.
Então eu também tinha uma outra casa semanal. E aí foi quando eu comecei a ver que, caramba, dá certo, né? Vai dar certo. E tanto que no início eu fiz uma parceria com uma amiga, porque como não tinha carro e eu precisava de carro, precisava de material, então a gente comprou de materiais juntas e a gente fazia, né, a divisão ali do valor para ser justo para cada uma. E ela também estava buscando as próprias casas dela, e aí eu ia com ela. Então foi uma troca, porque eu tava começando e ela também, então foi muito bom nesse início aí. Então, por que eu escolhi esse ramo? Não é um que eu queria, né? Não é algo que eu sempre quis ser house clean nos Estados Unidos. Não, mas foi porque foi uma forma de fazer o meu próprio horário e estar ganhando alguma coisa. Ganhando melhor até do que ir como ajudante de outras pessoas. E eu que colocava o valor, né? Negociava com o cliente e tudo mais. Então, mesmo dividindo o valor com a minha amiga, então sairia vantajoso para mim de qualquer forma. Então eu fiz dessa forma, foi a forma que eu encontrei. Eu vou mostrar para vocês depois como que eu utilizo o Thumbtack Nextdoor, meu perfil lá, tá? Para auxiliar vocês quando vocês quiserem, né? Às vezes é uma ajuda, assim, grande. Às vezes você tá trabalhando com outra coisa dentro dos Estados Unidos e você precisa de um trabalho extra. Então, você coloca o dia que você tá disponível para fazer essa limpeza, o horário, estipula o valor e tá tudo certo. Pessoal, eu vou explicar para vocês aí como que é o meu Thumbtack que eu utilizo, né, para trabalhar, para pegar as casas. Esse é o meu perfil pessoal, né, no Thumbtack. Então vai aparecer aí para vocês, ó. A iniciação aí da minha introdução sobre o que eu faço, como é o meu trabalho, quem eu sou, né, o tempo que eu trabalho nisso, como que é o tipo de trabalho, as fotos dos meus serviços de antes e depois. Ali eu tô com 5.0, né, que é a qualidade aí dos clientes, me dando 5 estrelas. Então aí os feedbacks deles, colocando aí que isso é muito bom, né? É essencial para futuros clientes, que eles vão olhar esses feedbacks. Então tá bem completinho aí. Só para vocês entenderem rapidinho, eu gosto de colocar o meu rosto, porque para ver que é alguém real, né? E que existe ali uma pessoa trabalhando. Então eu coloco aí de tudo nas fotos, né? Antes e depois, como que é o meu trabalho, meu serviço, o que eu faço. Bem organizada. E vocês podem fazer aí, você precisa só ter um número de telefone. Esses aí são os meus clientes conversando. Quando eles enviam mensagem, eu tenho que responder bem rápido, tá? Esse é o valor que eu coloco, o mínimo de 35 por semana. Então, você tem que ter cuidado com isso na hora de colocar, tá bem? Esse é o Nextdoor que eu utilizo para conseguir as casas também. Nextdoor é um aplicativo de vizinhos, tá? Então, ele coloca lá meu endereço. Esse é o meu perfil pessoal. É como se fosse um Facebook, tá? Só que existe o perfil pessoal e, tipo, a página, tá? Que eu utilizo para trabalho. Mas o legal é você utilizar o perfil pessoal para divulgar seu serviço, mas de forma, assim, estratégica, tá? Porque senão o Nextdoor te bloqueia ali se souber que você perceber que você tá divulgando o seu trabalho no perfil pessoal. Então, tem muitas conversas aí das pessoas com o Facebook mesmo. Essa aí é a minha página de trabalho. Então, eu tenho que fazer esse profile aí de trabalho de qualquer maneira.
Então tem as fotos, tem aí falando sobre o meu serviço, tem aí as recomendações e mostra na minha página, né, as mensagens que eu mandei para as pessoas que estavam querendo trabalho. Porque muita gente posta lá, preciso de house clean, alguém para me indicar, ou tem alguém aqui que esteja próximo, né, para trabalhar. Então você coloca lá seu número e quando você coloca seu número, que tá gravado na página, ele já te redireciona, a pessoa já entra na sua página para ver como que é o seu trabalho. Então, gente, esses são os principais aplicativos que eu utilizo. Claro que tem outros aplicativos aí que dá para divulgar, só que eu não me adaptei muito, tá? E muita gente usa o Google My Business para divulgar, mas precisa ter social. Então, se você já chega nos Estados Unidos e não tem social, não adianta tentar fazer. Mas se você tem, perfeito, tenta. E o outro aplicativo que também é muito utilizado tem... qual é o nome mesmo, meu Deus? Tem o Craigslist. Para algumas pessoas funciona, para mim não funciona na minha região, porque tinha muitos spams. Então eu cortei. O pessoal também usa muito Facebook, tentar divulgar no Marketplace, fazer página, né? Claro que no Marketplace não tem como você vender o serviço, mas de forma estratégica você consegue colocar ali e postar. Pra mim também não funcionou muito bem, então eu cortei. E aí tem o Bark também, eu nunca utilizei o Bark, mas você tem que colocar um valor mais alto para você poder trabalhar. E também, se eu não me engano, precisa de social. Ou tem que até ver. Ou tem que colocar o número da sua empresa, né? Do business. Bem, aqui você pode, né? Quando o cliente vem até você, e é muito bom você ir fazer verificar como é que tá o estado da casa, dar o seu preço, combinar antes de você fazer a limpeza. Mas às vezes você tá na correria e não consegue, tenta combinar ali rapidinho e você vai direto. Então, assim, o ideal é você não perder o cliente, né? Mas isso já é uma forma grande de você sair do zero, de você começar de alguma forma. Bem, aqui alguns clientes, é raro, tá? Não é todos, mas alguns clientes fornecem os produtos de limpeza, fornecem os equipamentos, mas na maior parte é você que tem que ter os produtos de limpeza, o vácuo, que é o aspirador de pó, você tem que ter o seu mop, que é para passar o pano no chão, você tem que entender um pouquinho dos produtos, né, que você tem que utilizar. Então, vale a pena aí, você pega rapidinho, aprende. Quem já foi assim de ajudante, de helper, então já entende como trabalhar. Então é só você pegar suas casas e começar. Se você tem coragem, aí começa pra ontem e vai viver, mulher. Vai viver e vai conquistar o seu, tá bom? Obrigada, beijinhos e até a próxima.